paz do Senhor, amada Igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mais uma vez, está aqui com vocês, não é, amadas ovelhas? A todos que estão no canal, a todos que compartilhem, irmão. Compartilhe, dê o seu joinha, né? Dê o seu joinha, compartilhe. E também inscrevam, tá certo? Para que você possa nos apoiar nessa cruzada aí, tá? Levar a palavra de Deus com dignidade. Que a palavra de Deus diz que está surgindo falsos profetas, irmão. E hoje eu quero lhe falar de duas coisas importantíssimas na vida de todo aquele que quer ser salvo. A primeira é a autoridade da Bíblia para você. E a segunda é o tribunal de conta. Existem duas realidades importantes para a sua vida e a minha vida e a vida daquele que quer ser salvo ou daquele que já está salvo. A autoridade da Bíblia em nossas vidas. Quais são a autoridade da Bíblia em sua vida? O que ela é? Porque a palavra de Deus, amado, ela diz, tá, que a Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Proveitosa, não é? Para ensinar, para redarguir, corrigir, para extrair e com justiça, para instruir com justiça. Veja, a Bíblia ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir. Ela ensina você o caminho da vida eterna, o caminho do certo, o caminho do errado, o caminho da justiça e da injustiça, o caminho de ser separado, ser santo, separado do pecado ou pecador. E esse mesmo livro, ela ensina, né? Ela ensina a corrigir os erros, né? Como diz aqui, né? Redarguir e corrigir. Ou seja, redarguir, ela faz você refletir, analisar, discernir o certo e o errado. E corrigir. O que é que está errado na minha vida? O que é que está errado? Porque eu não consigo acertar as coisas. E quando eu acerto mal, não é? A corrigir. E eu quero te dizer, querido, tá? Que você, como todos, é suscetível ao erro. Mas também é suscetível ao acerto. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, certo? Ela diz aqui que o que é que você pensa da Bíblia? O que é que ela é para você? Se ela é esse livro, né, que ela é proveitoso, que ela te ensina, tá certo? Que ela contribui com a tua correção, com a tua educação em Cristo Jesus. Que ela é para você, querido. Porque é preciso você, certo? Você acreditar nisso. É preciso você saber discernir o que é a Bíblia para você, não o que é uma religião, não o que é a sua igreja presencial, não estou desmerecendo as igrejas, não vou fazer desmerecimento dele, mas em primeiro lugar
você tem que acreditar na Bíblia. Por quê? Porque, querido, eu vou lhe dizer, a Bíblia, ela é a realidade. A Bíblia, ela é como um livro de uma lei profunda, tá certo? Que ela expressa a vontade de Deus na vida do ser humano, na vida do crente, na vida daquele que não é crente. Ela expressa, não é a palavra, não é o pastor, não é o ancião, não é o fulano de tal, o A, o B, o C e o D, não é, querido. É a Bíblia Sagrada. Ela expressa a vontade de Deus em tua vida. É a expressão de Deus para a nossa salvação. Ou seja, a Bíblia, ela é a boca de Deus em escrita e depois revelada. Ela se revela. O apóstolo Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É verdade, irmão. Ela é a expressão de Deus. Ela é a vontade de Deus escrita na minha vida, na tua vida. E é preciso que você, amado irmão, você acredite nisso. A palavra de Deus, ela diz em Hebreus capítulo 5, versículo 9, né? Veja só o que é que ela diz em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ela diz assim, veja aí na sua Bíblia, e diz assim, e tendo sido aperfeiçoado, quer dizer, Jesus Cristo, ele foi aperfeiçoado, né? Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja, Jesus Cristo, ele foi aperfeiçoado como homem. Veja, irmãos. Deus, em um trono de glória, se fez carne, habitou no meio de nós, foi aperfeiçoado como homem, para vencer todas as investidas do diabo como humano, como homem natural. Para quê? Para que eu e você pudesse também vencer. Então, a Bíblia, ela está escrita nessa versão, ela é a expressão. Ela está nos dizendo aqui, olha, Jesus Cristo como homem, ele se aperfeiçoou. Ou seja, ele foi aperfeiçoado, ele foi instruído pela palavra de Deus, por Deus, assim como nós somos instruídos na palavra de Deus. Porque quando o diabo tentou o Senhor Jesus, ele disse, está escrito, nem só de pão vive o homem. Ele estava aperfeiçoado, ele estava instruído. E você, amado? Por que as coisas andam tão erradas na vida do crente, da pessoa que tem Jesus? Será porque você não está dando credibilidade a essa palavra? A este livro sagrado? Você anda com ele para cima e para baixo na rua, vai para ele para a igreja, volta, mas não para ler, não para poder deixar ele entrar no teu ser. E outra coisa, a expressão do Senhor em ti espiritual, será que não se reflete? Eu tenho me perguntado isso. Não é culpa de Deus. Não é culpa da palavra de Deus. É culpa do crente ter preguiça de buscar a genuína palavra de Deus e deixar ela se revelar na sua vida e ser obediente a ela. É por isso que tem tanto crente que está aí destruído espiritualmente. Virou um monstro. Virou monstro. Essa semana eu conheci um crente monstro. Ele disse que já tinha lido a Bíblia 5 vezes. Ele disse que conhecia a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse.
mas estava devendo o mundo todo e seus vizinhos não gostavam dele. O que adianta, irmão? Era culpa de... Foi o que eu perguntei a essa pessoa. É culpa do Senhor você ser assim? Ele disse, é permissão de Deus. Eu disse, não, irmão, não é não. Sabe por quê, querida igreja? Porque uma coisa, se eu sei que eu tenho diabetes, se eu sei que a diabetes faz mal, se eu sei que a diabetes mata lentamente, mas eu não paro de comer doce, eu não paro de comer açúcar, eu não paro de comer doce de leite, eu não paro de comer coisas que aceleram esse crescimento da diabetes, eu não posso dizer que eu morri porque foi culpa do Senhor. Não, foi culpa minha. É culpa minha. Não é culpa de Deus. É culpa minha. É culpa de eu ser uma pessoa que não estou sendo obediente à palavra de Deus. Porque se eu for obediente à palavra de Deus, querido, eu não vou estar assim. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos dá aquele que está plantado. Eu preguei essa semana. Aquele que está plantado à beira do manancial. Se você está arraizado em Jesus Cristo, como diz a palavra de Deus em Colossenses, querido, suas raízes é arraizada. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, dizia Paulo. Veja, irmãos, como é importante a gente estar falando sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, ela diz assim, ó, tendo-se apareado, tendo-se aperfeiçoado, Jesus Cristo, olha só o que é que diz em Hebreus 5:9, ele disse, e tendo sido aperfeiçoado, Jesus Cristo, né, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele foi aperfeiçoado, ou seja, ele foi o nosso reflexo de salvação. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. É ele que, através da palavra da Bíblia, tem nos colocado consciente do certo e do errado. Não é uma religião. Eu não estou falando em religião. Agora, por quê, querido? É culpa do Senhor que você adora A, a B, a C, a D. É culpa do Senhor que o homem manda você não comer A, B, C, D, E, F de coisas, de alguma coisa? Não. A culpa é sua. Porque você não deixa, você não dá credibilidade da palavra de Deus e dá credibilidade a homem. O apóstolo Paulo falou isso em Colossenses. Vós não deixai ir por atitude enganosas de homem. Né? Olha, irmão. Que coisa, né? Que coisa que você precisa aprender. Você precisa saber. Olha só o que é que diz, irmão. Romanos diz, todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carece da glória de Deus. Querido, não existe outro lugar para te redimir, amado irmão. Não existe lei, não existe comida, não existe santo, não existe, com todo respeito, não existe qualquer outra natureza que não ser a glória de Deus. E por que que você não crê? Se está escrito na palavra de Deus, não é? Por que que você não crê que Jesus Cristo se fez homem? Por que, irmão, Jesus Cristo se fez homem? Porque todos pecaram. A palavra de Deus diz em Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer sobre a terra. Precisava vir um justo, homem. A culpa não foi do paraíso não, irmão, ter caído não. A culpa foi de Adão, homem.
Deus deu autoridade, toda a autoridade a Adão. Precisava ele dar toda a autoridade a outro homem para poder tirar toda a humanidade do pecado. Ele não podia, Deus, ele não passa por cima da sua palavra, querido. Ele não podia pegar a autoridade que ele tinha do homem e voltar para ele restituir a salvação, não. A salvação da humanidade, a salvação do homem, não. Ele precisava de um outro homem, e esse outro homem tinha que ser a cabeça de tudo, seu filho amado. Você está entendendo, igreja? Seu filho amado, o melhor do céu, o Cordeiro, como João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse, eis aí a lei, eis aí o sábado, eis aí a isso, eis aí aquilo, eis aí aquilo. Não, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode te salvar a tua família, salvar você. Mas precisa você acreditar na autoridade máxima da Bíblia, nos comandos de Deus na Bíblia, porque a Bíblia, irmão, é como eu terminei de lhe dizer, é o acesso direto de Deus com você, é o acesso direto, é a boca do Senhor, é ela que lhe dá as novidades da salvação. Ah, mas eu sigo A, mas eu sigo B, mas eu sigo C, mas eu sigo D. Não me interessa, irmão. Se você não seguir Jesus, você vai para um julgamento eterno. Precisa você saber isso. Precisa você despertar para isso. Precisa você entender. Se você dá credibilidade à palavra de Deus, você precisa entender isso, amada igreja, amada ovelha. Você precisa entender que o Senhor tem seus comandos, e esses comandos têm que ser obedecidos. Ele diz que não há o justo, não há o justo sobre a terra, não há. Veja, aquele que não conheceu o pecado, diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, capítulo 5, 2 Coríntios 5, 21, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele quem? Deus, o fez pecado, por amor a nós. Ou seja, aquele que desceu do céu não tinha pecado, é imaculado, ele se fez pecador. Ele desceu aqui, não porque tinha pecado, mas por nós. Aquele que era primogênito, era unigênito lá em casa, ele era único, era unigênito, agora ele se fez primogênito por nós. Precisa você conhecer. E você, amado? Né? E você? A palavra de Deus diz que está vacilante, como uma ovelha que não tem aprisco. O que a gente vê chega, dói o coração da gente. É pastores brigando, é ovelhas brigando, é pessoas que não dão paz do Senhor a outro, porque parece que o céu é dividido, né? É só a igreja dele que está certo, é só o pastor dele que prega a verdade, é só o pastor dele que faz as coisas certas, é só o pastor dele. Que é isso, irmão? E o teu pastor que está no céu, como é que fica? Como é que faz isso? A palavra de Deus, irmão, diz que há o tribunal de Cristo. Veja só, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vem aí da tua Bíblia aí, 2 Coríntios 5,10. Se você crê, querido, na Bíblia, é hora de abrir os olhos. É hora de ouvir esta mensagem. Essa mensagem, querido, o tribunal não é para julgar os teus pecados, não.
O tribunal de Cristo vai julgar a tua obra. O tribunal de Cristo vai julgar as tuas ações, crente. Por que que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Está entendendo? Veja, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que que continua mentindo? Por que que continua caracudo? Por que que a gente não vê mudança, e nem Jesus Cristo vê mudança em tua vida? Por que que você continua se prostituindo? Por que que você continua ainda mentindo, errando e dizendo que está certo? Por que que você não se aparta do mal? Por que que você não muda os trajes da tua roupa? Por que que a tua língua continua ainda xingando, defamando, falando mal das pessoas? Por quê? Por que que a tua atitude continua sendo atitude de pessoas que não têm Jesus Cristo? Se tudo se fez novo em sua vida, é essas atitudes, irmão. É essas atitudes que vai passar pelo tribunal. É lá que você vai ser aprovado a tua obra. É por isso que o pastor João está aqui pregando não uma igreja, pregando não uma denominação, mas pregando a palavra de Deus, pregando a genuína palavra de Deus, querido. Porque precisa você ser salvo. As tuas ações precisam mudar. A palavra de Deus que precisa tu ser cordeiro, não ser bode. A palavra de Deus diz que as igrejas estão cheias de bode. É bode por todo lado, irmãos. A palavra de Deus diz que precisa isso mudar. Há uma precisão, amado. Isso é forte, querido. Isso é forte. Precisa você mudar de atitude. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisa as coisas novas chegarem em tua vida. Precisa você ouvir o comando de Deus. As coisas quando é do interesse seu, você ouve. As coisas quando é do interesse que não é seu, que é dos interesses de Deus, você descarta. Por quê? Quantos e quantos a palavra de Deus diz, querida aí? Por que que eram 10, 20, só 5 foi e 5 ficou? Por que que aqueles estavam batendo na porta? Senhor, Senhor, abre essa porta. A gente curou, a gente pregou, a gente ganhou vida, a gente deu esmola, a gente fez isso, a gente fez aquilo. E ele disse: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque suas atitudes como crente era feia, era horrível. Tome essa atitude, querido. Ouça o que Deus tem te falado no teu coração. Muda de atitude, muda de entendimento. Deixa Deus entrar na tua vida, na vida da tua família. Já que você é convertido, já que você aceitou Jesus como único Salvador, por que que continua muitas vezes bebendo, fazendo coisas desvairadas, tendo atitude como uma pessoa do mundo? Que é isso, querido? Muda isso. Tendo um palavreado diferente dentro da família, aceitando todas as coisas dentro da tua família, aceitando teus filhos trazer tudo que é errado para dentro de casa, e você se cala e ainda joga a culpa em Deus. Eu vou deixar Deus entrar. Você tem que deixar Deus entrar, mas você tem que caminhar. Olha só o que é que a palavra de Deus diz, que olha, a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. A Bíblia, ela é lâmpada, ela não aceita, ela não é compatível com os erros, querido. A palavra de Deus, ela diz assim, absolutamente, tu tem que ser se ensina ou não, tudo que passar disso é maldição. Não é uma doutrina, não é uma religiosidade de pastor João, não, mas é uma realidade. Se adeque a essa vida que o Senhor te deu. Eis que fez nova todas as coisas. Tu és nova criatura.
Tu és uma pessoa que o céu está aberto para ti. Então começa a trabalhar enquanto Jesus não vem, porque Jesus está à porta. Ele já está aqui. Os sinais estão se cumprindo, irmão. Abra os olhos e que o Senhor possa abençoá-los cada dia, em nome de Jesus. Senhor soberano, eterno Deus, eterno Pai, quero dar graça, Deus, pelo Senhor me dar discernimento do céu. E nessa mensagem de crescimento espiritual, que ela possa servir, entrar no coração de cada um que ouvir essa mensagem e transformar a sua vida, trazendo consciência, paz, harmonia. Pai, que eles possam crescer nas suas áreas espirituais, Pai, das suas áreas, Deus querido, sentimental, financeira, meu Deus, pelo seu crescimento de vida, pela saúde espiritual, Pai, e carnal, pela santificação do seu corpo carnal e da sua alma, Pai, para que o Espírito Santo não se envergonhe de cada um das suas ações. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua igreja sobre a terra, mais consciente de ti, da palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém e amém.